Olá, gente. Então a gente vai continuar o nosso assunto de biologia celular. Hoje a gente vai falar sobre divisão celular, mais especificamente mitose e meiose, um assunto que é aí muito cobrado, principalmente na prova do CEDERJ. Então a gente viu lá no primeiro vídeo, né, que uma das coisas que a teoria celular falava é que uma célula ela só poderia existir se ela viesse de uma outra célula que já existia. E como é que uma célula ela consegue dar origem a outra? Através de um processo chamado de divisão celular. Então, quando a célula ela quer gerar uma outra célula, ela se divide, gerando então uma nova célula. Essas divisões celulares elas podem ser de dois tipos. Ela pode ser uma mitose ou ela pode ser uma meiose. Mas antes da gente começar a falar de mitose e meiose, é importante que primeiro a gente entenda o conceito de cromossomos. Então, nos próximos slides eu vou explicar para vocês um pouco sobre o que são esses cromossomos, antes da gente começar a falar sobre mitose e meiose. Bom, a maioria de vocês já deve ter aberto um livro de biologia e deve ter visto uma figura parecida com essa aí da esquerda, tá? Isso aí é um cromossomo, é uma estrutura que tem lá no núcleo das nossas células. E muitos de vocês devem saber que os cromossomos estão relacionados aí com as questões genéticas, né, com as questões do nosso DNA. Mas o que de fato é um cromossomo? Vocês sabem que lá no núcleo da nossa célula nós temos o nosso DNA, o nosso material genético, que é esse que está representado aí à direita do nosso slide, né? Porém, o que muita gente não sabe é que esse DNA ele não fica solto ali no núcleo. Ele fica, na verdade, enrolado, tá? Então o DNA ele fica todo enrolado lá no núcleo, numa estrutura que a gente conhece como cromossomo. Então esse xizinho que vocês estão vendo aí no slide na esquerda, né, nada mais é do que um monte de DNA enrolado ali nesse formato de X, que é o formato que a gente chama de cromossomo. Então, o cromossomo ele é formado por uma fita de DNA que se enrola, né, com a ajuda de outras proteínas e tudo mais, até ele entrar nessa estrutura de cromossomo. E o cromossomo, ele fica lá dentro do núcleo da nossa célula guardadinho, tá? E aí vocês podem me perguntar, Lucas, então todos os nossos cromossomos são formados por uma única fita de DNA? Exatamente. Então, por exemplo, se na espécie humana nós temos 46 cromossomos, isso significa o quê? Que lá no núcleo das nossas células, nós temos 46 fitas de DNA e essas fitas de DNA estão enroladas no formato de cromossomo. Tudo bem? E aí uma coisa interessante de ser falada para vocês também é que dependendo da espécie que a gente está olhando, o número de cromossomos das células dessa espécie vai ser diferente. Então, por exemplo, a drosófila, que é aquela mosca da fruta, né? Se você olha o número de cromossomos das células dessa mosca, você vai ver que ela só tem 8 cromossomos, tá? É diferente, por exemplo, dos seres humanos. Nos seres humanos, se a gente olhar nas nossas células, o núcleo das nossas células tem 46 cromossomos, que é típico da nossa espécie. Se a gente olha, por exemplo, um galo, as células do galo têm 78 cromossomos. E se a gente olha, por exemplo, a samambaia, que é uma planta, a samambaia, acreditem se quiser, ela tem 1.200 cromossomos, tá? Então, assim, não existe um número fixo de cromossomos na natureza, né? Não existe um padrão na natureza. Na verdade, cada espécie vai ter o seu número de cromossomos específico. Lucas, eu preciso decorar um número de cromossomos de cada espécie? Óbvio que não. O importante é que você saiba o número de cromossomos da nossa espécie, que é 46. Então, isso significa dizer que um ser humano comum, né, um ser humano padrão, ele teria lá nas suas células, né, se você olhar o núcleo das células dele, 46 cromossomos. 46 fitinhas de DNA enroladas naquela estrutura em formato de X. Tudo bem? Bom, agora que a gente abriu esse parênteses, né, para falar dos cromossomos, como eu falei para vocês, uma célula ela só consegue dar origem à outra através do processo de divisão celular. E essa divisão ela pode ocorrer de duas formas: através de uma divisão que a gente chama de mitose e através de uma outra divisão que nós chamamos de meiose. Qual que é a diferença de cada uma delas? A gente vai ver agora. Na mitose, nós temos uma célula mãe
dando origem a duas células filhas com a mesma quantidade de cromossomos que essa célula mãe tinha. Tudo bem? Então, se vocês olharem para a figura, tem um 2N embaixo de cada célula. O que é esse 2N? Esse 2N está aí para representar a quantidade de cromossomos. Então, se a mãe é 2N, as filhas também vão ser 2N. Isso significa dizer que, por exemplo, se eu tenho uma célula humana e essa célula humana tem 46 cromossomos, se ela fizer uma mitose, ela vai gerar duas células filhas com a mesma quantidade de cromossomos, ou seja, com 46 cromossomos, as duas células filhas. Tudo bem? Ah, Lucas, e se não fosse uma célula humana? Se fosse uma célula de algum outro animal, por exemplo, que tem 8 cromossomos? Nesse caso, se eu tenho uma célula mãe que tem 8 cromossomos e ela faz uma mitose, ela daria origem a duas células filhas, as duas com 8 cromossomos cada. Isso porque na mitose eu tenho uma célula mãe dando origem a duas células filhas com a mesma quantidade de cromossomos que ela. Tudo bem? Então, assim, independente da quantidade de cromossomos que fosse aqui, o importante é vocês saberem que, na mitose, a célula-mãe dá origem a duas células filhas com a mesma quantidade de cromossomos. E aí muitos de vocês podem estar pensando assim, tudo bem, entendi o que é a mitose. Mas por que a célula faz mitose, né? Qual que é o objetivo disso? Qual que é a utilidade dela se multiplicar, dela fazer essa mitose, fazer essa divisão? Bom, uma das utilidades dessa mitose é justamente fazer com que o ser vivo que essa célula pertence cresça, tá? Então, por exemplo, a gente nasce com um tamanho pequeno, né? O bebê ali tem um tamanho pequenininho, mas ao longo da vida dele ele vai crescendo, né? Por que ele vai crescendo? O que causa esse crescimento? Na verdade, as células desse bebê vão se dividindo cada vez mais, fazendo então com que ele aumente de tamanho. Então, para o bebê conseguir crescer, as células dele precisam fazer mitose. Essa é uma das utilidades da mitose. Uma outra utilidade da mitose é a regeneração dos tecidos. Então, por exemplo, quando você se machuca, né, a sua pele é toda formada por células. Quando você se machuca, você abre um buraco ali naquele tecido, você abre um buraco ali naquela pele. E aí, como é que o seu corpo faz para regenerar aquele pedaço ali que foi machucado? As células que estão no entorno dali daquele buraco vão começar a fazer mitose, vão começar a se dividir para regenerar aquele tecido. É uma outra utilidade também da mitose. A mitose também pode ser utilizada por alguns seres vivos que são unicelulares, ou seja, que só tem uma célula. Então, bactérias, por exemplo, elas conseguem se reproduzir, gerar novas bactérias através da mitose também. Então, elas realizam, né, o processo de mitose e quando elas fazem essa divisão, elas conseguem gerar novas bactérias. Agora, e a meiose, né? A meiose é um processo onde a gente tem uma célula-mãe dando origem a 4 células filhas. Eu coloquei errado aqui no slide, tá, gente? Não são 2, são 4. Então, uma célula-mãe dá origem a 4 células filhas, sendo que essas células filhas têm sempre a metade dos cromossomos da célula-mãe. Então, vejam aí no esquema que a célula-mãe tinha 2N cromossomos, só que as células filhas só têm N cromossomos, ou seja, a metade. Tudo bem? Uma outra coisa importante da meiose é que essas células filhas geradas, elas não são iguais umas às outras, diferente da mitose, que você sempre, quando fazia a divisão, né, você sempre gerava uma célula igual. Na meiose, não. Vão ser geradas 4 células filhas, sendo que cada uma dessas células filhas vai ser diferente uma das outras, além delas terem a metade dos cromossomos da célula-mãe. Então, vamos pegar aqui o exemplo da espécie humana, né? Eu falei para vocês que a espécie humana ela tinha 46 cromossomos. Se uma célula humana fizer uma meiose com 46 cromossomos, ela vai gerar 4 células filhas com 23 cromossomos cada uma. Isso porque 23 é a metade de 46, tudo bem? Então, é diferente da mitose por conta disso.
E quando que a meiose ela vai ser importante, né? Quando é que a célula vai fazer essa meiose? A meiose ela tem um único papel, né? Mas é um papel super importante, que é uma importância na reprodução. Então vocês sabem que na reprodução, né, você tem o gameta masculino e o gameta feminino. O gameta feminino é o óvulo, que é a célula reprodutiva da mulher. E o gameta masculino é o espermatozoide, que é a célula reprodutiva do homem. Então a gente sabe que o padrão na nossa espécie é ter 46 cromossomos, né? E que as nossas células, a grande maioria delas, tem cada uma 46 cromossomos. Porém, se o óvulo e o espermatozoide também tivessem 46 cromossomos, quando eles se juntassem na fecundação, olha o que ia acontecer. Eles iam gerar um embrião, um bebê, com 92 cromossomos, porque 46 cromossomos do óvulo mais 46 cromossomos do espermatozoide iam gerar, então, um bebê com 92 cromossomos. Isso é possível na nossa espécie? Não, tá? Provavelmente seria um embrião aí inviável, ele não iria para frente, tudo bem? Então, como é que a natureza ela resolveu esse problema? As únicas células do nosso corpo que não têm 46 cromossomos são justamente os gametas, o óvulo e o espermatozoide. Ao invés de terem 46 cromossomos, essas células têm, na verdade, a metade, 23 cromossomos cada uma. E isso é importante por quê? Para que quando elas se juntassem na fecundação, aí elas conseguiriam gerar um bebê, um embrião, com 46 cromossomos, que é o padrão da nossa espécie, que é o normal da nossa espécie, né? E aí, como é o padrão, esse embrião ele consegue se desenvolver e consegue, então, essa gestação consegue ir para frente. Então a meiose ela é importante porque sem ela a nossa reprodução ela não seria possível, né? Uma vez que a gente não ia conseguir manter o padrão de cromossomos da nossa espécie, que é 46. Por isso é que a gente precisa muito da meiose, para que a meiose, através da meiose, né, a gente consiga gerar os gametas, o óvulo e o espermatozoide com a metade dos cromossomos, 23 cada um, e a partir, né, do óvulo e do espermatozoide com 23 cromossomos, a gente consiga, então, manter o padrão de cromossomos da nossa espécie. Bom, então é isso, gente. Quem já viu mitose e meiose na escola, sabe que isso aqui é só a base, só o básico que eu quero que vocês entendam, tá? Mais para frente, a gente vai ter uma aula exclusiva de mitose e meiose, onde a gente vai detalhar etapa por etapa desse processo. Mas por hora, é só isso que eu quero que vocês saibam, tá bom? Então, bons estudos para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar comigo.